O São Paulo foi ao Rio de Janeiro e trouxe 3 pontos. Vamos ver como foi. E a rodada para nós não vai ter jogo, a gente vai ter 2 semanas a mais para trabalhar. E quem sabe a gente fazer um jogo treino e ver nesse jogo algumas outras coisas que a gente pode ver para definir a nossa equipe, né? Hoje eu não diria que a gente tem 11 titulares. Os que têm entrado bem. Você vê o último jogo, o Vitor Bueno entrou, fez gol. Hoje ele nem entrou também, é um jogador importante, Elinho, enfim. E sem contar o Toró e o Everton, que nas 2 partidas que entraram foram, eu acho que um fator diferencial aí para a gente vencer. Mineiro, São Paulo venceu, 2 jogos em seguida, né? A semana passada, nesse dia, nesse horário, não tinha, ganhou 2 jogos. As 2 alterações é que fizeram o time crescer de produção. Vai ganhando moral, vai pegando, embora ontem, na regra do futebol aquilo não é pênalti. No Brasil é, mas na regra do futebol não é. Mas enfim, não dá para levar esse troço a sério. Flávio, vitória, né? 2 vitórias consecutivas, né? Contra a Chapecoense e agora contra o Fluminense. Dá moral para a equipe. O Cuca, ele foi bem porque ele reforçou o meio-campo. O meio-campo estava muito exposto, estourava lá atrás, né? Eu disse isso anteriormente aqui. E ele reforçou o meio-campo, né? Então o meio-campo consistente, a zaga jogou praticamente, né, bem mórbida, né? E aí lá na frente o São Paulo tem bons jogadores, o Pato jogou bem, o Antony, quer dizer. Então o time está funcionando e está com confiança. O São Paulo hoje, ele tem o necessário, mas precisa alcançar o principal. Então acho que o necessário são essas vitórias que estão chegando e está ali no G4. O principal é, ao longo da competição, criar um favoritismo para chegar ao título. Acho que o São Paulo vai permanecer ali no G4, junto com Santos, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, etc. Até porque essas vitórias, apesar que o time é muito jovem, né? Um time muito novo do São Paulo, tem 3, 4 jogadores da base, então precisa de mais referências experientes. Mas eu acho que o São Paulo está num bom caminho e essas vitórias, né? Esse necessário está sendo de bom tamanho para o São Paulo para a sequência do campeonato. O São Paulo agora só joga contra o Santos. Sim, o clássico. O próximo jogo contra o Santos, Morumbi. Ele tem 10, 15 dias mais ou menos para treinar. O São Paulo tem capacidade de ganhar do líder, Vampeta? Tem. O Cuca, eu falo, o São Paulo tem camisa, tem história, contratou quem quis, tem torcedor. Agora precisava de tempo para treinar. Se você dá tempo para o Cuca, e o São Paulo só tem mesmo o Campeonato Brasileiro, como o próprio Santos. Então são treinadores que faz a semana ficar diferente quando tem tempo para trabalhar. Tem uns que falam assim, ó, meu Deus, e agora? Eu não tenho um jogo essa semana, o que é que eu vou dar para esses caras? Tem treinador que não sabe dar treino durante a semana. Aí pega o preparador físico e fala, ó, bota os caras para correr. Né, Mili? Tem treinador que não sabe dar treino, olha assim, diz, pô, tô com uma agenda aqui, não tenho o que fazer. Chama o preparador físico, o time tá mal de perna, dá treino aí para os caras correr. Verdade. E só que o Cuca, aonde ele passou, foi assim no Santos no ano passado, aonde o Cuca vai, ele deixa uma forma de jogar, um esquema bem armado. E o que precisa ganhar? Precisa ganhar para ganhar confiança. 2 jogos. Foi lá a altura, primeiro tempo ruim contra a Chapecoense, mas meteu 4. Aí ontem o Fluminense, muita posse de bola, mas o resultado vai até o final. E eu sou daqueles caras que, a minha regra é a seguinte, mão é igual o meu baba, é igual a pelada. Mão aonde for é mão. Se é mão de idade é pênalti. Para os caras aqui do Brasil também. Então tá seguindo a regra certinho. Para mim, mão aonde é mão é pênalti. E o lance do Quase Belo lá, o que vocês acharam? Quase Belo é o goleiro, o Muriel, que é irmão do Alisson. Quase Belo. Eu achei que... Frango, né? Vai de tudo. Falhou. Se fosse o Sidão, estaria sido morto aqui agora, né? Mas como você falou, Quase Belo, então... Irmão do Belo. Então, vive no país das maravilhas, então há o perdão. Mas se é o Sidão, estaria na... Mas coitado do Diniz, hein? Parece que ele tem uma criação de goleiro ruim. Mas, ô Flávio, Nossa senhora, Flávio, impressionante. Com esse tirateima aí que puseram, que é o VAR, que é um tirateima sofisticado oficial, mas é um tirateima, a gente não tem mais o que contestar. Porque aí foi pênalti mesmo. Foi um lance muito infeliz, mas foi pênalti. Você mesmo outro dia estava falando, a gente quer que os jogos, as arbitragens sejam justas. Sim. Né? E o VAR ontem foi justo. Foi a favor de São Paulo, poderia ter sido a favor do Fluminense, mas foi a favor, com muita justiça, do São Paulo. E o Reinaldo, com muita habilidade, bateu alto no canto e não teve choro para ninguém.
E outra coisa, o Reinaldo, tem que se louvar o Reinaldo, porque ele foi um personagem ontem muito importante do São Paulo, viu, ô Miller? O Reinaldo é um cara que desce para apoiar e às vezes ele faz o quarto homem pela esquerda. Ele tem que jogar, parar de brigar, que ele joga bem. Ele estava brigando muito. Estava discutindo muito, né? Tava meio nervosinho com os companheiros, inclusive. Mas agora ele jogando e armando pela esquerda, ele vai muito bem nessa função. E ontem o gol que ele marcou de longe, que o goleiro não pegou, foi um golaço. A bola desviou, fez uma porção de curva. E o bonitão lá, que o Flávio... Quase Belo. o Belo é o Quase irmão dele, ele é o Quase Belo. O Quase Belo não ia pegar de jeito nenhum ali. Esse é o problema. Às vezes, quando o Everton joga, porque às vezes tem um atacante que ele é burro, ele não sabe ter aquela leitura. Ele é burro. Ele não sabe ter leitura de jogo, sabe? Que se o lateral passa aberto, tem que fechar e vice-versa. E ninguém pode questionar o homem, não. Então, quando ele falar, tem que questionar. Quando o Everton ele tá jogando, ele atrapalha o Reinaldo. Por isso que o Reinaldo vem sempre pelo meio. Você pode ver que o Reinaldo, as melhores partidas, quando o Everton não está jogando. Porque o Everton, ele fecha a passagem, o apoio do Reinaldo. Atropela o Reinaldo. O Reinaldo é o melhor jogador do São Paulo, do meio campo para frente. Por quê? Porque ele tem um chute muito forte, ele apoia muito bem, assim como o Avelar. Quase não é rapaz. Exatamente. É um jogador que sabe jogar de frente. Ó, não quero jogar água fria esse otimismo São Paulino, mas convenhamos, né? A vitória ontem caiu do céu pro São Paulo. Mas faz parte até um minuto acabar, Celso. Mas caiu. O jogo só caiu acaba do céu. Fluminense Já dizia merecia a virada. o jogo só acaba quando termina. Assim, o São Paulo fez 2-1, foi o primeiro gol numa falha do goleiro, no Quase Belo, como diria o Flávio, né? Num pênalti também caiu do céu nos acréscimos. Mas foi um pênalti justo. Mas pelo futebol apresentado, o Fluminense merecia a vitória. Helena, melhorou o São Paulo? Olha, do segundo tempo contra o Chapecó, para isso não melhorou. Ele melhorou um pouquinho exatamente quando ele fez as substituições que fez naquele segundo tempo do Chapecó. Mas eu acho que o São Paulo ainda precisa se organizar melhor, sobretudo no meio de campo, onde o meu querido Hernanes, craque, jogador de alto nível, muita experiência e tal, e coisa e lousa e mariposa, ele não é capaz de organizar o time do São Paulo. Ele é um médio volante, gente, de origem, de formação. Ele não é um meia. Os caras ficam falando, tem que pôr Hernanes lá na perto mesa, da fica área, perdido, ele tem que vir que de trás enxergando o jogo. Chute, não sei o quê. Aí você perde um jogador. E ele, como armador, ele pega a bola. Quando há um espaçozinho, ele tenta carregar. Quando não é a função do meia, é exatamente o oposto. O meia tem que tocar, ele tem que deslumbrar. Distribuir. E o Hernanes não faz isso. O Tietchan é outro que carrega a bola e só fica o Luan lá atrás. Então isso empaca o ataque do São Paulo, que é muito bom. Com o Antony, com o Daniel ou o Toró, com o Pato ou o Everton. É um ataque bom, mas precisa ser melhor municiado.